redução do imposto sobre os produtos industrializados aqueceu as vendas no país e com a sua prorrogação, o consumidor deve ter alguns cuidados na hora da compra e também conhecer um pouco mais as vantagens dessa redução. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos o economista Álvaro Desidério da Luz. Álvaro, muito obrigada pela tua presença. Obrigado, eu que agradeço o convite. Bom, o IPI a gente já conhece, muito se ouve falar, a gente já conhece que ele incide sobre os carros, os veículos e também os produtos de linha branca, mas também outros produtos recebem o IPI, né? O IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Então ele incide sobre todo o produto na economia brasileira que possui algum estágio de produção industrial, quer dizer, dentro da sua fabricação. Então, veículos, linha branca, linha marrom, eletrodomésticos, a móveis... linha marrom seria o quê? Os móveis e eletrodomésticos, assim, aparelhos eletroeletrônicos, desses que usam madeira também, por exemplo, para construção, móveis, bebidas... artigos de vestuário em alguma medida. Então o IPI ele tem uma base bastante ampla de incidência tributária, né? E como é que é o cálculo da redução sobre os produtos? Como é que é feito? Bom, na verdade isso é muito uma decisão da Fazenda, né, a metodologia. Quer dizer, é importante entender o pano de fundo, né? A economia brasileira ela desacelerou muito e a indústria entrou num processo de contração. Então o Ministério da Fazenda entendeu que para incentivar a indústria e consequentemente a economia brasileira, se tinha que aumentar as vendas dos produtos industriais. Para aumentar as vendas ele reduziu o imposto, né, que você tem um efeito sobre o preço final dos produtos. Então isso foi uma decisão técnica, né, dentro do âmbito da Secretaria da Fazenda. Quer dizer, dar um exemplo, no segmento de veículos, foi criada uma categoria de cilindradas, né? Então, por exemplo, de 0 a 1.000 cilindradas, o famoso carro 1000, quer dizer, o IPI passou a 0, de 1.000 a 2.000 cilindradas foi criada uma faixa de variação gradativa. Então foram diferentes tipos de redução para diferentes produtos, né? O objetivo é aumentar as vendas industriais e incentivar a economia brasileira. E todos os produtos industrializados, eles recebem o IPI, né? Só que Sim. a redução de um para o outro varia, como você estava comentando anteriormente. E não foram todas as categorias de produtos que incidem IPI que receberam isenção. Por exemplo, cigarros, bebidas alcoólicas não receberam isenção. A ideia é incentivar a indústria na ponta. Por que veículo, né? Tem uma razão econômica por isso, né? A indústria automobilística ela tem um poder de encadeamento de mão de obra e insumo muito forte. Quer dizer, ela contrata muita gente e ela contrata muitos insumos na cadeia de produção. Sim. Aço, borracha, material elétrico, tudo isso para poder, por exemplo, montar um veículo. Então, se você melhora as vendas na parte de veículos, você acaba incentivando toda essa cadeia de produção. E foi isso que a Fazenda teve em mente, né? E esse pacote, e essa prorrogação do IPI sobre nos veículos, né? É uma forma, como tu acabou de falar, de aquecer a economia também, de repente, até de evitar as demissões que... Então, Isso. A gente sempre vê, né, no noticiário, nessas fábricas. Pode refletir também... A Fazenda ela tentou ajustar uma espécie de sintonia fina com o pessoal das montadoras, né? Prorroga o IPI, continua reduzindo o imposto, mas em contrapartida vocês precisam pensar 2 vezes antes de iniciar o processo de demissões. Em certa medida isso tem funcionado, né? A gente não pode afirmar que não houveram demissões, mas pelo menos não houveram em larga escala, como se, por exemplo, estava sendo desenhado, né, dada a desaceleração. O resultado prático disso, assim, as vendas de veículos, eles aumentaram mês passado, alguma coisa aí como 10%, em mês contra mês, né? Quer dizer, então funcionou essa redução de preço, o incentivo, muito porque as pessoas imaginavam que não seria prorrogado, então resolveram comprar os carros no final. Na nossa opinião, o IPI deve ser prorrogado até dezembro. Então ele foi até outubro, se eu não me engano. Eles vão estender isso até dezembro, porque é fundamental para a recuperação da economia brasileira. E dezembro, você tem o processo do Natal, né? Então onde as pessoas
costumam utilizar o 13º para trocar de carro. Naturalmente você tem uma redução de IPI, normalmente, né, para incentivar as vendas. Então a gente acha que isso vai até dezembro. E a redução do IPI nos carros, todos os veículos usados e novos recebem o mesmo valor dessa redução? Não, são diferentes faixas de redução. Incide mais sobre os veículos novos. Tá? E isso que eu ia te perguntar, para o consumidor, qual seria o ideal para ele na hora de pesquisar e tomar essa decisão na hora da compra? Tá. É que na verdade assim, o carro usado ele tem um efeito derivado do veículo novo. Né? Se eu tenho uma redução de preço do novo, fatalmente o carro usado precisa ter uma redução de preço também. Mas não há diretamente uma mudança na alíquota do carro usado. É uma derivada do preço do novo para o carro usado. O que seria melhor para o consumidor? Eu acho que mais importante é olhar o que cabe dentro da renda. Você não pode se seduzir por uma questão de redução de preço, contratar um financiamento e depois perceber que contratou um financiamento mais pesado. Porque veículo, embora todo mundo precise, ele tem uma armadilha dentro do financiamento. Você contrata uma dívida para comprar um veículo, esse veículo deprecia anualmente e a sua dívida tem uma taxa determinada, taxa de juros. Então o seu bem está perdendo valor enquanto você está pagando a dívida de forma mais devagar do que esse bem está perdendo valor. Então você está tendo uma perda de riqueza quando você faz um financiamento muito longo. E até mesmo o veículo, tu paga o financiamento e depois tem que pagar também outras taxas anuais, tem todo o custo de posse do veículo, né? Seguro, para quem deseja fazer, a questão dos impostos que incidem sobre ele. Então, é importante aproveitar o momento da redução do IPI, uma redução de preço bastante relevante, mas precisa levar em consideração o que cabe dentro da renda. Não vão se deixar levar pelo preço mais baixo e depois descobrir que daqui a 12 ou 15 meses você não pode mais pagar esse veículo. Até tu falou que tem uma previsão que o IPI, a redução do IPI, vai até dezembro, aí tem o 13º, mas tem muitos trabalhadores que recebem o 13º agora no meio do ano, que devem ter aproveitado nessa redução de agosto, exatamente, né? Com certeza isso acabou motivando parte das vendas. E essas pessoas que usaram o seu dinheiro para comprar um carro novo, então até um eletrodoméstico, trocar, o que tu indicaria agora? Ainda há um... Eu acho que elas devem avaliar, elas já satisfizeram a demanda pelo consumo, né, o desejo do carro novo, do eletrodoméstico. Avalia se no segundo semestre tem espaço para você repetir esse mesmo consumo no Natal, ou se não vale a pena pegar a parcela do Natal e guardar para todos aqueles aumentos de despesas que você sempre tem no início do ano, né, IPTU, escola dos filhos, né, não repetir o mesmo padrão de consumo do meio do ano no final do ano, porque aí você pode incorrer numa armadilha grande, né, um pouco mais de prudência para quem já comprou. Quem não comprou, aproveita a redução de preço, mas leva em consideração se isso cabe. Com cautela e planejamento, né, Álvaro? Sempre se cabe dentro do orçamento, né, para evitar um problema maior no futuro. E de fato, há uma redução nos preços quando se reduz o imposto, no caso, nesses produtos? Sim. O imposto no Brasil é muito alto, né? Então, se você tem uma redução de alíquota, por exemplo, de 10%, o preço do veículo, como a economia está bastante fragilizada, as concessionárias, as próprias revendedoras, elas acabam repassando essa redução de preço direto para o consumidor porque elas desejam vender. Você precisa vender o seu estoque, né, para poder renovar a frota de vendas. Se a gente tivesse a economia aquecida, essa redução de imposto, metade dela vai para o consumidor, metade vira margem de lucro, né, às vezes das empresas. Mas como a gente tem uma economia que no primeiro semestre a queda nas vendas dos veículos foi muito alta, então o que as empresas basicamente fizeram, que a gente percebe quando analisa, virou desconto de preço mesmo, e o consumidor pôde aproveitar. Mas não é sempre que funciona. Redução de imposto, às vezes a gente não consegue ver isso no preço final. Esse pacote financeiro que o governo está colocando, que é a questão da redução do IPI, é um início de uma discussão, quem sabe, de uma reforma tributária ou não? Não, nossa avaliação não. A reforma tributária ela passa muito por racionalizar o tamanho e o tipo do gasto do Estado. Uma vez racionalizado isso, você pode discutir se há espaço para menos arrecadação. Porque, do ponto de vista de quem deseja a reforma, quer dizer, nós gostaríamos que eles arrecadassem menos, quer dizer, o imposto fosse menor. Só que do ponto de vista do Estado, ele tem um compromisso com uma série de despesas, previdência, saúde, infraestrutura, segurança, a própria administração pública,
que às vezes coloca ele numa situação difícil. Às vezes quem está liderando o Estado, quer dizer, a parte de governo, até gostaria de fazer, mas quando olha o fluxo de caixa, diz, olha, infelizmente não tem espaço para fazer isso. Então a reforma tributária ela vem depois que você conseguir racionalizar um pouco o tamanho, a parte dos gastos do Estado, assim, acho que isso demora bastante. Mas também é importante o consumidor ele conhecer, né, o imposto sobre o produto. Isso. A gente tem algumas campanhas de os feirões entidades, do imposto. os feirões do imposto, né? Os feirões do imposto eles são ótimos para você ter uma noção muito clara do quanto você poderia estar pagando. Sim. E o quanto você está pagando de fato do imposto para financiar os serviços públicos, né? E serviços públicos não é só o governo, também é a parte do que o governo devolve à sociedade, né? Um exemplo, por exemplo, a educação. O financiamento da educação pública, parte dele é imposto. Sim. Então, mas os feirões eles são bastante interessantes para a gente ver como nós pagamos em média 40%, 45% de imposto pelos produtos no Brasil, né? É alto, para padrões internacionais, é bastante alto. Até mesmo para o retorno que isso dá, né? Como tu falou, para os serviços públicos. Em quantidade, em qualidade, por isso que precisa racionalizar muito bem essa questão do gasto do Estado antes de a gente falar em reforma tributária. Né? E existe, na tua visão, a possibilidade da redução do IPI permanente em alguns produtos ou não? Não. A gente volta ao mesmo problema do fluxo de caixa do governo. Né? O IPI é um imposto federal e a União ela tem alguns compromissos, por exemplo, a parte previdenciária. Né? Você tem um déficit que não é pequeno mensal, quer dizer, gira em torno de 4, 5 bilhões mês. Então você não pode abrir mão de arrecadação tributária porque você tem um compromisso, um fluxo de caixa. Qual seria outra alternativa? O governo tomar mais dívida. Mas mais dívida hoje quer dizer mais imposto no futuro. Então não dá para você simplesmente fazendo essa escolha aleatoriamente, você precisa planejar isso melhor. Então eu não consigo ver uma redução permanente de imposto no Brasil exatamente pelo problema de fluxo de caixa que o governo tem. Se a gente racionalizar o governo, quer dizer, tentar melhorar a qualidade do gasto, no futuro a gente pode estar falando numa arrecadação menor. Mas por hora, assim, é bastante difícil isso acontecer. E essas reduções constantes, novamente falar do IPI, ele demonstra que o governo está confiando na economia do Brasil ou não? Porque é uma necessidade que ele vê mesmo de dar um gás nessa economia, do crescimento dela. Tá. A gente está num contexto de desaceleração internacional, né? Quer dizer, o Brasil ele não tem como ele ser uma ilha de prosperidade num mar de turbulências, né? A turbulência cedo ou tarde chega na economia brasileira. Então a gente está lidando com uma desaceleração do mundo que acaba se refletindo na economia nacional. O que o governo brasileiro fez foi reduzir o imposto para aumentar as vendas e tentar manter a dinâmica da indústria e da economia brasileira como um todo. Isso é temporário, essa redução de imposto, né? O que ele espera é que a economia mundial volte a crescer, a economia brasileira volte a crescer também, né? Isso foram uma série de estímulos que foram colocados para que ele possa voltar a aumentar o imposto e reequilibrar o seu fluxo de caixa. Isso é um processo temporário, né? Não tem como ser permanente, né? O que a gente espera é que de fato a economia volte a crescer. Nós não gostaríamos que isso acontecesse, mas é o que vai acontecer, que o imposto vai aumentar de novo. Só que ele precisa equilibrar o fluxo de caixa. Caso a economia não volte a crescer e a crise mundial tenha alguma piora aí para 2013, 2014, nós vamos ver mais reduções pontuais de impostos para tentar estimular alguns setores. Só que, de outro lado, ele vai ter que aumentar a dívida pública, porque ele precisa fazer frente às despesas. Né? Tu falou agora na crise mundial. Como é que a crise mundial ela reflete aqui no Brasil, na economia do Brasil? São dois canais, né? Comércio e investimento. A parte de comércio é que nós vendemos menos para o estrangeiro, então menos receita para as empresas nacionais, e a parte de investimento é que você vê uma disposição menor dos investidores internacionais para financiar projetos, por exemplo, no Brasil, para colocar recurso produtivo aqui. Sim. E isso acaba contraindo a economia. E a longo prazo ou a gente já sente de imediato essa... Nós já estamos na fase de sentir esse reflexo. Né? A nossa balança comercial está desacelerando, o fluxo de investimento direto externo também está desacelerando bastante. Na Europa deve durar muito isso. Deve durar um pouco menos nos Estados Unidos, um pouco menos na Ásia, mas na Europa a gente ainda vai falar muita coisa bastante difícil e ruim nos próximos anos.
O que é interessante é assim, a economia brasileira ela tem um poder muito grande de se autoajustar. Então, nós crescemos 7,5% há 2 anos atrás, depois crescemos 2,7%. Esse ano a gente deve crescer 1,5%. É bastante possível que ela consiga crescer entre 2,5% e 3% durante muito tempo, com o mundo ainda com problemas. Quer dizer, se o mundo melhorar, a China voltar até o mesmo dinamismo de antes, a Ásia, a Europa, os Estados Unidos também, a gente pode voltar a crescer bastante, mas é um processo complexo, é um processo bastante complicado. Tá certo. Hoje no TV Câmara Entrevista nós recebemos o economista Álvaro para falar sobre o IPI, as vantagens do IPI para o consumidor e também os cuidados que ele deve ter a fazer a compra, né? E eu queria deixar agora como pergunta final para o Álvaro a questão de que o Brasil, é fato que o poder do consumidor, o poder aquisitivo do consumidor, ele aumentou. Sim. As linhas de crédito estão mais disponíveis, né? Mas deve haver um cuidado do consumidor com a redução do IPI, que vai até dezembro. Quais são os cuidados que o consumidor deve ter para não se endividar, né? Que daqui a 1 ano, 2 anos começa a vir todo o resultado dessa compra que ele faz por impulso, por ver que está mais barato, ele vai lá e... A parte mais importante disso é a aprendizagem, né? Antes de 2005, quer dizer, boa parte da população brasileira não tinha acesso aos bens e serviços que tem hoje. Sim. Mas passou a ter acesso por quê? Não que a renda tenha aumentado muito, ela aumentou pouco, mas se disponibilizou crédito. Então as pessoas consomem via crédito. É muito difícil você dizer para um grande contingente populacional que a primeira vez em que ele pode comprar uma televisão, um carro, ele não vai comprar porque ele tem que poupar. Não, ele vai comprar. Só que aí vem uma aprendizagem, né? Em média, as pessoas compram mais do que podem pagar. E aí você precisa ajustar o seu orçamento para baixo, você tem que gastar menos, cortar algumas coisas. E nessa segunda onda de crédito, que deve se iniciar talvez daqui a 2, 3 anos, a gente vai ver muito menos pessoas endividadas, porque o aprendizado veio com o endividamento da primeira. O cuidado, ele vem em você tentar imaginar qual vai ser a sua renda no próximo ano, nos 2 anos, e se aquele gasto cabe naquela renda. Só que o mais importante é a aprendizagem. Tudo isso é muito novo na economia brasileira, né? 2005, principalmente 2006 para cá. Então, a gente vai precisar que uma geração entenda como isso funciona para que as outras gerações sejam muito mais racionais, tá? Mas eu só queria colocar um ponto. Para a gente que faz pesquisa na área, assim, o brasileiro está muito longe de ser pedular e gastador. Comparado com o americano, comparado com alguns países da Europa, ele está muito longe de ser pedular e gastador. O que acontece é que nós nunca tivemos acesso a isso. E essa é a primeira geração que pode comprar televisão de 40, 50 polegadas, casa própria, veículo, que tem acesso a isso, né? Então vem um aprendizado com o endividamento, uma piora um pouco das condições, depois a tendência é estabilizar e normalizar, como aconteceu em vários países do mundo, né? Mas mais importante no dia a dia tenta imaginar qual vai ser sua renda daqui a 2 anos, nos próximos 2 anos, e se aquilo que você está tomando cabe hoje. Porque você vai fazer um financiamento de 48, 36 meses, você tem que pensar nos 48 e 36, né? Não hoje, na renda, né? Mas com o tempo as pessoas aprendem e tendem a consumir de forma mais racional. Então, nesse novo cenário do Brasil, né, o cenário econômico, então seria cautela, né? Planejamento e cautela do consumidor. Planejamento e cautela do consumidor. E para o governo, o que tu falaria nessa... Eu gostaria muito que o governo também tivesse planejamento e cautela, né? Que ele racionalizasse melhor a parte de despesa, né? Você precisa conciliar as demandas da sociedade com um orçamento, mas a gente sabe que os governos sim são pedulares. Das famílias nem tanto, mas os governos eles gastam muito mais do que devem, sem avaliar se o gasto de fato gera resultado ou não, né? Então eu também, para eles, muito mais planejamento e cautela. Tá certo, Álvaro, a gente agradece a tua presença aqui no TV Câmara Entrevista. Muito obrigada pelos teus esclarecimentos. Okay. Então, como a gente já conversou com o Álvaro, a previsão é que o IPI a redução do IPI seja prorrogada até dezembro. Então, ao consumidor resta planejamento e cautela. O programa TV Câmara Entrevista vai ficando por aqui. No próximo, novo assunto. Até lá!